Boa noite, gente. Eu sou Afonso Beato, eu sou diretor de ensino da ABC Curso Cinema. Eu estou entrando agora só para fazer um convite a vocês conhecerem um programa, aliás, é um programa, uma parte de uma série de programas que nós estamos intitulando de programas profissionalizantes. No caso aqui, é o programa profissionalizante em pós-produção. Nós temos a mesma coisa de direção, cinematografia, arte, produção também, e eles têm, desde o ano passado, tido assim, uma boa procura e uma satisfação pelas coisas que oferece. É o seguinte, esse programa é um conjunto de, aqui deixa eu ver, um, dois, três, quatro cursos editando a imagem no audiovisual, editando o som, dominando a cor no DaVinci Resolve e workflows digitais. Então, de que se trata isso? Esses programas têm dois viés. Um viés financeiro, que ele oferece 40% de desconto dos cursos avulsos, os originais. Quer dizer, você tem um ganho aí, se quiserem fazer isso. E a segunda coisa é o seguinte: com a certificação desse programa, com um conjunto de cursos, entende? Você se qualifica em termos de certificação, o certificado que você recebe ajuda a nossa ponte em relação ao sindicato dos técnicos do STIC, no caso do Rio de Janeiro, e do Sindicine, no caso de São Paulo, a serem encaminhados para a Delegacia Regional do Trabalho local e receberem o DRT. Então, para quem está se profissionalizando ou se quer profissional, eu aconselho a vocês considerarem isso, viu? É só isso. Eu quero desejar a vocês uma boa noite, obrigado pela presença. Vocês são privilegiadas e privilegiados por estarem com essa estrutura maravilhosa aí que é a Tainá, viu? Então, boa noite, bom encontro para vocês. É só isso. Tchau, Tainá. Obrigado, gente. Boa Tchau, noite para Afonso. todos. Obrigado Tchau, você. tchau. Tchau, boa noite. Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso encontro de apresentação do curso Editando a Imagem no Audiovisual. Eu tenho um curso já montado, essa já vai ser... Já até perdi as contas. A gente começou o curso em 2020. Então, a gente tem 3 módulos por... 3 cursos por ano. Não sei, vocês já são a 10ª turma, talvez. Então, eu tenho um curso já montado, estruturado, mas eu sempre gosto de escutar os interessados um pouquinho, para saber o que vocês estão buscando, o que vocês estão esperando do curso, porque eu sempre adapto um pouquinho de acordo com os interesses específicos de vocês, né? Então, assim, de modo muito sucinto, para a gente também não tomar muito tempo, eu gostaria de ouvi-los primeiro. Se vocês pudessem se apresentar, falar qual a experiência no audiovisual de vocês e o que vocês estão buscando. Logo eu vou me apresentar, vou falar um pouco do curso, e Renato, que também é instrutor aqui do curso, vai se apresentar e vai falar um pouquinho também do que ele tem pensado para vocês, tá? Então, vamos lá, se a gente puder começar com a Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Olá, tudo bem? Tudo bem. Me ouve bem? Sim. Tá bom. Bom, meu nome é Beatriz, eu sou daqui do Rio, eu estudei audiovisual em São Paulo por 2 anos. Eu comecei a minha experiência na produção, na verdade. Tenho aí alguns cursos que eu fiz produção, mas eu comecei a me interessar, desde que eu dirigi um curta na minha formação antiga, e eu fiz parte do time de edição, eu comecei a me interessar pela pós-produção. Não, eu tenho basicamente esse curta e uns exercícios de curso como experiência de edição, mas eu fiz anteriormente um curso na ABC também, e eu gostei muito dos instrutores, gostei muito da metodologia,
Então, quando eu vi que ia ter o editando a imagem, eu pensei, poxa, acho que é uma oportunidade interessante. Legal. E você está em São Paulo? Está no Rio? Não, eu tô de volta no Rio. Ah, tá. Qual curso que você fez no ABC? Eu fiz assistência de direção, que tá bastante, bom, bastante distante, né? Tudo se dialoga, mas é um pouco mais voltado para produção, como eu disse, né? Uhum. Tá, tá bem. Obrigada. Cacá, Carolina. Carolina eu conheço, Olá, mas vocês não, mas eu também quero escutar para saber o que você está esperando do curso. sim. Eu sou formada em artes cênicas, eu sou atriz, mas quando eu fiquei grávida, no final da gravidez, eu peguei uns trabalhos de edição. O Lucas, meu companheiro, que é produtor, mas que também flerta com a edição desde o início, assim, há pouco tempo. Ele quase pegou agora um projeto com a Laís Bodans, que ele ama editar. E aí eu herdei os projetos dele. Eu estava grávida e fazendo 2 peças, enfim, a barriga já aparecendo, e aí fiquei editando durante o início, assim, o primeiro semestre todo, depois que a Malu nasceu. Aí caí de paraquedas, assim. Peguei um trabalho na Multishow, que era o 30 antes dos 30, com a Titi Miller. Peguei um canal da Bíblia. Peguei coisas aleatórias, assim, tudo que surgia eu pegava porque estava nessa fase ali, puérpera, e sem conseguir trabalhar na minha área. E aí agora, esse primeiro semestre, que foi bem difícil, acho que também foi difícil para o audiovisual como um todo, né? Eu voltei a pegar uns trabalhos. Achei que eu fiquei super insegura, inclusive, porque há muito tempo que eu nem mexia no programa. Eu uso o Final Cut, eu sei que tem outros que são mais usados no mercado, né? Mas aí retomei e estou aqui editando, fazendo uma primeira etapa, que eu já, inclusive, tenho essa dúvida, se já acho que a inteligência artificial faria isso que eu estou fazendo agora, já estou em pânico, pensando no próximo trabalho que eu já nem comecei, já estou com medo de perder, né? Que a gente está nessa fase agora. Mas peguei esses 2 projetos, um longa e um... E a edição sempre que... Não sei se é porque a minha área é uma das mais difíceis do mundo, de trabalho, eu sempre que entro, eu vejo que tem uma demanda, assim, e é um trabalho que eu gosto de fazer. Aí quando eu vi que a Tainá, além de prima, é uma pessoa que eu admiro muito, ia dar esse curso, eu fiquei super interessada e falei, seria ótimo ter alguma formação, ter algum contato com alguém que me explique mesmo, que eu não fique refém ali dos tutoriais do YouTube enfim, demorando um dia para fazer o que fazem em 20 minutos. E também essa parte criativa, assim, né, que eu experimentei pouco, eu fico mais numa uma função operacional inicial, assim, do projeto, agora principalmente. É isso. Muito legal, Cacá. Assim, muito legal você falar colocar essa pergunta, poxa, será que a inteligência artificial faria esse trabalho, né? Porque justamente a nossa preocupação aqui com esse curso, a minha preocupação, é transmitir a minha visão de montagem, que é uma montagem que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Então, assim, tem muita coisa em muitos trabalhos de TV, assim, que a inteligência artificial, eu acredito que já vai estar dando conta, né? Mas justamente o que a gente trata, porque o curso ele é dividido em vários em 2 módulos, um teórico e o prático, e o módulo teórico ele é dividido em 3 partes também. Então, a gente tem uma parte em que a gente vai abordar a questão da linguagem clássica narrativa, né? E a gente vai abordar uma montagem que pode ser chamada de não normativa, ou uma linguagem que escapa ou foge essa normatividade da linguagem audiovisual e que só um ser humano criativo consegue fazer. Né? Então, como a gente escapa da redundância, como a gente busca fazer uma montagem que faça pensar, né? Muitas vezes desassociando áudio e imagem, né? Como a junção do áudio e imagem também cria novas possibilidades de entendimento, de leitura e de conhecimento. Então, o que a gente vai buscar
aqui é aguçar a criatividade de vocês, tá? Para vocês fazerem o exercício prático, né? A montagem do exercício prático de uma maneira mais criativa e mais inesperada e inusitada possível. Né? Então, o material, quando você recebe o material está te dando um primeiro caminho. Você olha e fala assim, pô, é isso. Né? Pá, junta os planos, está aqui, eu tenho um primeiro corte. Mas como é que eu posso ir além disso? Né? Como é que eu posso brincar, digamos, com esse material e apresentar outras possibilidades. Tem um exercício que eu adoro e que eu vou tentar muito dar para vocês, é passar um mesmo material para vocês editarem, para a gente ver possibilidades diferentes de se trabalhar um mesmo material. Isso é muito legal, porque a gente vê que a inteligência artificial vai fazer uma montagem que está ali, você junta esse plano com esse, pronto. Mas para a gente, né, identificar as singularidades, né, e as visões e as sensibilidades de cada pessoa, de cada montador, né, esse exercício ele é muito bom para isso, que a gente consegue ver como a gente pode apresentar coisas muito diferentes a partir de um mesmo material. E em relação ao tutorial dos programas, o Final Cut realmente está em desuso, né? A gente trabalha hoje em dia com Avid, Premiere ou o DaVinci. Aqui na escola a gente trabalha com o DaVinci, e o DaVinci é uma escola de fotógrafo, né? Então o DaVinci ele começou como um programa de correção de cor. O Renato vai explicar melhor para vocês, porque o Renato é um instrutor de DaVinci. E ele é muito... Renato, me corrija se eu estiver errada. O DaVinci ele é um programa muito bom para o workflow em geral, porque você pode editar e aí você já pode compartilhar com o pessoal da cor, com o pessoal do som, com o pessoal dos efeitos também, né? E você consegue compartilhar isso e sem precisar exportar um MF, sem precisar, né, fazer um conforme para cor. Então é muito prático, né? É isso, resumindo o que você disse, que é exatamente isso, mas o DaVinci, numa mesma plataforma, você tem todo esse aparato de pós-produção, que eu acho que é a grande vantagem do DaVinci. Enquanto que no pacote da Adobe, você tem que ficar migrando de programa para programa, por mais que eles dialoguem, né, volta e meia dá um piripaque lá doido, né, o DaVinci você está tudo na mesma plataforma, você apertou um botão, você troca de aba e você está trabalhando no som, trabalhando na organização do seu material, trabalhando na sua timeline, nos arquivos de efeito, o que seja. É isso. Tá, obrigada, Renato. Já ele vai falar mais do DaVinci para vocês. Então, a escola optou pelo DaVinci. O DaVinci é um programa gratuito, então todo mundo com um computador mais ou menos potente, né? Porque eu sei que o DaVinci exige um pouco da máquina, consegue baixar. E é um programa que está muito bom para edição, cada vez melhor. Eu já editei um longa no DaVinci e aqui na escola a gente trabalha com DaVinci e funciona muito bem para editar, assim, tão bom quanto o Premiere, assim, é bastante intuitivo também. Mas é isso, gente, programa é programa, não, sabe, vocês precisam aprender porque precisa saber a ferramenta para poder editar, mas vocês também, né, tem que estar aberto para a tecnologia vai mudando, vai avançando, e a gente vai trocando de programa, e a gente vai se adaptando, o que a gente precisa é aprender também a montar e a entender essa parte técnica que é muito importante para a gente poder editar de uma maneira rápida. Se você, ai meu Deus, está offline, o que eu faço? Ai, a mídia, né, a mídia não está funcionando, fizeram conforme errado. A gente precisa ter uma noção da técnica para não atrapalhar o nosso processo criativo, para a gente não parar e ficar lá, indo no tutorial, indo no Google, nos chats, nos fóruns, para saber como é que faz uma coisa. Se a gente já sabe fazer... inclusive, se a gente sabe das possibilidades da ferramenta, a gente pode até ter ideias a partir daquilo. Poxa, eu sei fazer isso, acho que pode ficar legal aqui nesse material, fazer, conhecer a paleta de efeitos pode ser também muito útil, enfim. É isso, vamos seguir aqui. Paula?
Oi, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Ah, que bom. Então, eu moro em São Paulo, na verdade, eu sou de Manaus, no Amazonas. E aqui em São Paulo, eu já tenho um tempo que eu trabalho com edição de som, em curta, documentário, um pouco em audiolivro também. Mas de um tempo para cá eu comecei a me interessar muito por edição, né, de vídeo, de imagem. E, e aí, enfim, comecei a olhar uns cursos, porque, né, eu venho me interessando bastante por uma nova, né, essa nova linguagem. E é isso, tô, né, olhando aqui o curso, ainda não me inscrevi, mas eu tô avaliando ainda. Muito legal. Muito legal. Vai ser muito bom ter você na nossa turma, uma editora de som. É muito. Vai ser muito bom, assim, ouvir você, né? Eu acho que você vai poder aportar muito, porque eu sou uma montadora que eu valorizo muito o som. Muito. Eu acho que o cinema brasileiro, ele desvaloriza muito o trabalho de som, tanto no set, né, na captação, quanto na pós-produção. E o cinema perde muito por causa disso, né? Eu estudei em Cuba, na Escola de Cinema de Cuba, onde eles valorizam muito o som, né? O diretor da escola, ele é técnico de engenheiro de som e ele é pós-produtor de som, né? Então é uma escola que aprende, que ensina a gente, né, a valorizar o som, inclusive na montagem, né? Eu estudo um cineasta cubano que se chama Santiago Álvares, eu não sei se vocês já ouviram falar, e é um cineasta que quando ele, né, o cinema dele é todo de montagem, ele trabalhava com muito arquivo, e ele, quando ele ia montar, ele pensava todo o som primeiro, e aí depois ele vinha com as imagens, né, e isso provocava efeitos dialéticos impressionantes. Enfim, vamos lá. Fernando? Ou Micael? A Fernanda. Olá, tudo bem? Oi, oi, boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Estava aqui escutando vocês enquanto estou terminando de editar o material. Que está a 30 por segundo. 30 por segundo. Então, me interessei bastante até para conhecer um pouco mais de DaVinci, né? Tenho esse interesse, eu edito desde sempre com Premiere, né? Estou editando há 32 anos, né? Já passando por um monte de várias coisas, inclusive a 30, está fazendo 30 anos. E a minha origem é de montador, né? Embora hoje eu seja produtor executivo, faça fotografia, mas a minha origem na área é de montador. E fiquei bastante interessado principalmente, já tinha participado, inclusive, do outro webinar que foi feito, tinha até me inscrito para o curso, e estou interessado. Maravilha. Um colega. Estamos aí. E você está falando de som, eu também. Eu gosto bastante da edição de som, acho que sempre, a vida inteira. E hoje a gente tem um lado muito forte em cima da produção audiovisual musical, né? Videoclipes, espetáculos, né? E eu acho que a gente até eu acho que eu conversei alguma coisa com o Renato da outra vez a respeito do multicâmeras, no uso de multicâmeras no DaVinci. Não lembro. Mas é isso. A vontade é de, lógico, falar um pouco sobre montagem é muito legal, mas também quero entender da ferramenta. Legal. Massa. E Micael? Você está aí? Bom, eu vou me apresentar e vou falar do curso. Micael, se você entrar, você pode me interromper, tá? Vamos lá. Como eu disse, eu estudei cinema em Cuba.
mas estudei cinema também em várias outras escolas. Eu estudei cinema durante muitos anos em muitas escolas. Mas em 2009 eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar profissionalmente e desde então não parei mais. Dentre todas essas escolas que eu estudei na França, estudei aqui no Brasil, eu acredito que a metodologia da Escola de Cuba, ela é uma metodologia que funciona muito bem para a gente aprender cinema, assim, porque ela é uma escola que a gente tem um primeiro ano comum, a gente aprende a fazer tudo, então a gente passa um ano estudando, todo mundo estuda roteiro, som, produção, fotografia, edição, direção, e aí no segundo e terceiro ano a gente faz a nossa especialidade, eu fiz montagem, né? E aí a escola ela vai combinando teoria e prática, e no final de cada semestre, todos os alunos de todos os departamentos se juntam para fazer os seus filmes, né, os seus curtas. Então, um aluno da direção vai dirigir, o de produção vai produzir, o de montagem vai montar, o de roteiro vai roteirizar, e assim por diante, e a gente faz, digamos que tenha 5 alunos em cada turma, então no final de cada semestre a gente faz 5 curtas. Aqui na ABC, a gente tem uma metodologia muito parecida, né? Então, a gente tem, nesse curso que vocês estão fazendo, a gente tem em paralelo os outros cursos que vão acontecendo. Tem o de roteiro, de fotografia, o de direção, de assistente de direção, né? E assim por diante. Então, no final do curso, vocês vão montar os filmes que estão sendo produzidos por todas as turmas. Então, se a gente tivesse, vão ser 5 curtas, né? Se a gente tiver 10 inscritos, por exemplo, então vocês vão editar um curta e fazer assistência no outro, tá? E eu acredito que o trabalho de assistente ele é tão importante quanto o de edição. E para quem edita é muito importante ter passado pela assistência, porque é na assistência que primeiro a gente domina o programa. Muito bem, você precisa sacar tudo do programa. E segundo, você precisa entender da lógica da organização, você precisa entender de formato, você precisa entender disso tudo. E quando você passa para a montagem, você tem muito mais segurança, você é um montador muito mais organizado, né? E é um montador que entende do programa, e isso facilita muito a nossa vida. Então, é muito importante passar pela assistência. Eu sei que muitos de nós queimaram largada, inclusive eu queimei a largada, porque eu cheguei, fiz, sei lá, 3 meses de assistência e já fui montar. Isso é um déficit aqui na minha formação, então eu sempre preciso de um assistente que esteja ali do meu lado. E, enfim, então eu acredito que a minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse passado mais tempo pela edição, pela assistência. Então, vamos lá. Então, o curso de edição ele é separado em 2 módulos, né? A gente tem um módulo teórico e um módulo prático. Então, no módulo teórico, vocês vão ter 6 aulas, e no módulo prático também, 6 aulas. Então, essas 6 aulas, elas são divididas entre 3 aulas com o Renato, de DaVinci, para vocês dominarem o programa, e 3 aulas, 2 comigo, que a gente vai ver um pouco de linguagem, mas eu gostaria de ter muito mais tempo para a gente poder falar né, sobre mais coisas, mas para que a gente possa se aprofundar um pouco, eu separei em história e linguagem cinematográfica, né, uma linguagem clássica narrativa, porque antes da gente desconstruir, a gente precisa dominar muito bem a linguagem, né? A gente precisa entender como que uma linguagem clássica narrativa transparente, aquela montagem que a gente não percebe, né? Como que ela é construída, né? Como se faz um bom raccord de luz, de movimento, de olhar, de direção. Isso tudo a gente vai ver nessas minhas 2 aulas, tá? Mas eu vou reservar a última aula, a segunda parte da última aula, para edição de documentário e de material de arquivo,
para a gente... Eu sei que o foco do curso é edição de ficção, porque vocês vão editar ficção no final, mas eu acho que quando vocês trabalham com material variado, né, vocês exercitam mais a criatividade num primeiro momento, né? Quando você recebe material que você não tem roteiro e você precisa propor alguma coisa, aquilo vai exercitando. Não que quando você receba o material de ficção, no primeiro momento você pode achar que é mais fácil, porque é só você montar o roteiro, mas quando você começa a montar, você vê que não, que você precisa propor muito, e muitas vezes, muitas soluções para você ter uma montagem mais interessante. Muitas vezes o que foi planejado não foi possível ser filmado e tiveram imprevistos, né? Quem tem experiência com set sabe como é que é. Então, na montagem, a gente precisa também improvisar. Eu acho que o exercício do documentário, ele dá muita base para editar ficção, mas a ficção também dá base para editar o documentário, porque no documentário a gente também está construindo uma estrutura dramático-narrativa, né? E a gente precisa entender dessa estrutura que vem da ficção para a gente poder construir um bom documentário. Então, a gente vai falar um pouquinho também de estrutura nessas duas aulas, de uma maneira condensada. E aí a terceira aula é com o Vinícius Nascimento, que é uma aula justamente de edição não normativa, ou montagem contracolonial. Ele tem alguns termos que ele vai passar para vocês, que é uma montagem que foge. Ele vem desconstruir tudo que eu construí com vocês, ele chega para desconstruir e vai analisar com vocês filmes que fogem, escapam a essa linguagem clássica hegemônica, essa linguagem que tenta unificar nossa maneira de ver, né, de sentir, e ele vem mostrar outras possibilidades que vai também ali, vai fazer, espero, com que vocês aguçem esse desejo, né, de montar de uma maneira mais criativa, para além daquela aquele primeiro impulso, né, a partir do que o material está te pedindo. E aí, o segundo módulo é um módulo prático. Então, a gente tem as duas primeiras aulas com a Raquel, que é justamente a aula de assistência de montagem. Tá? A Raquel é minha assistente, que trabalha comigo lá na minha ilha. Ela foi aluna aqui da ABC, e ela trabalha muito comigo já tem 3 anos. E ela também trabalha na ABC, então ela divide o tempo dela fazendo assistência para mim e trabalhando para a ABC. Então, ela é monitora dos cursos e ela é assistente do César na finalização dos curtas que vocês produzem. A Raquel, ela é que faz a ponte entre os montadores e os diretores, enfim, e os finalizadores. Então, vocês vão ter 2 aulas de assistência e aí vocês vão ter as mentorias, tá? Então, vocês vão ter mentoria com o Renato. Quando vocês começarem a montar, aí que as dúvidas vão aparecer. Como é que era mesmo aquele shortcut para fazer não sei o quê? Como é que... Né? Aí que o programa vai começar a gritar e aí o Renato vem para tirar as dúvidas. E depois vocês vão ter mentoria de montagem comigo e com o Vinícius ao longo do processo. Tá? Aí, no final de tudo, vocês vão passar pelo que eu chamo de paredão, que é a avaliação final, que a ABC convida vários cineastas, né? Então, já passaram por aqui o Walter Lima, o Silvio Darim, sei lá, muita gente da pesada que assiste os curtas de vocês e comenta. Então, assim, é um momento muito bom, assim, de ver onde acertou, mas ver onde errou também. Por isso que eu chamo de paredão, porque muitas vezes eles detonam um pouco, mas o momento de errar e de experimentar é aqui na escola. Então, acho que não tenham medo de errar, porque é errando que se aprende, e de experimentar, porque é aqui que a gente pode experimentar. Se a gente for tentar experimentar lá no Multishow, né, Cacá?
vai dar ruim. Então, vamos experimentar aqui, porque lá tem um formatinho bem certinho que você vai precisar seguir. Então, aqui é um momento onde você pode dar uma pirada e apresentar de maneira livre o que você quer e garanto, quanto mais livre, quanto mais, digamos, experimental, mas no sentido de experimentar mesmo possibilidades, eu acho que a gente tem um debate mais interessante nessa avaliação final, tá? Eu acho que é isso. Então, assim, dependendo da turma, né? Então, assim, eu sei que a gente tem a Paula, então eu vou puxar essa questão do som, né? Então, durante as minhas aulas, a gente vai analisar alguns trechos de filme e, de acordo com o que a gente for falando, eu vou pedindo exercícios para vocês fazerem em casa e trazerem na próxima aula, tá? A montagem do exercício prático, do módulo prático do curta, é feita em casa, tudo é feito em casa, né? Digo, feito fora do horário de aula. Fora do horário de aula, vocês montam, então o assistente vai fazer assistência e manda, acho que não é o projeto, o Renato vai falar, acho que é um DRT, sei lá. Manda pro editor, o editor edita, e aí na aula a gente vê a edição e aí a gente conversa tanto com o assistente sobre o processo, as dúvidas e tudo, e a gente vê juntos a montagem. Então, assim, não sou eu, porque, né, as sensibilidades são únicas, não sei eu que vou dizer o que está certo e o que está errado, mas a gente vai debater todo mundo, então é muito legal todos estarem presentes para a gente poder discutir as montagens e ver o que é interessante, o que é mais interessante, o que é menos, o que aguça mais a gente, o que mais lugar comum ou menos interessante. Então, é muito bom ter todo mundo presente, assim, para que a discussão fique mais calorosa. Tá bom? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida... Ó, chegou o César. César é nosso coordenador de pós-produção. Oi, César. Como vai? Tudo na paz? Boa noite. Quanto tempo? Pois estamos ao lado, mas não temos nos visto. Ao lado, mas ilhados. Agora você colocou o nome certo. Na ilha. Na ilha. Isso. É que a minha ilha é do lado da Casa das Casadas, onde fica a escola. Por isso que o Afonso me falou que vai lá me visitar. Vamos ver se é verdade. O César já foi, né, César? Já, com certeza, na vilazinha, maravilhosa. Muito boa. Bom, eu vou passar então a palavra para o Renato, para ele falar um pouco do que vocês vão ver nas aulas dele, e acho que no final a gente faz um tira-dúvida geral. Pode ser? Então gente, vamos lá, Renato. Sou o Renato, eu estou no audiovisual há 25 anos. Vim do jornalismo, inicialmente, né? Estudei jornalismo, me formei em jornalismo, só que inicialmente a vida foi me empurrando para o documentário, depois cinema, e fui fazendo uma série de formações em outras áreas do audiovisual e do cinema, né? Mas sempre com a cabeça da montagem e da edição, que é meu primeiro contato, talvez mais profundo, com o audiovisual. Então, eu já dirigi diversos projetos, mas a minha cabeça, até hoje, diretor, é de editor, é de montador. Eu dirijo já montando. Eu, quando vou fazer direção de fotografia de algum projeto, já penso naquele projeto para montagem. Então, eu sou muito apaixonado pela montagem. Inclusive, os projetos que eu pego de direção, muitas vezes para televisão, e que vão acabar não sendo editados por mim, pelo menos o primeiro corte, eu gosto de ter o controle, né? Que seja uma série, eu estou fazendo 2 séries olímpicas nesse momento para os canais Globo, e uma delas eu não estou fazendo todos os episódios, mas eu quis muito dar um modelo de edição de pelo menos 2, porque eu falei assim, não, peraí, está na minha cabeça, gente, então vai ser essa linguagem. Então,
eu gosto muito. O que a gente vai encontrar, e eu acho que é fundamental, assim, talvez no primeiro contato com o DaVinci, né, é trabalhar na organização do material. Acho que essa é a primeira etapa que a gente vai ter, que é muito importante para a assistência, né? Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, que está na criatividade tem um lado muito caótico, e eu sou desse lado muito caótico, né? Eu faço uma bagunça danada. Se não tiver uma organização mínima, cara, nossa, vira uma bagunça. Então, entender a organização dos arquivos, entender como deixar tudo de uma forma fácil e acessível, muitas vezes, para quem está começando, parece uma perda de tempo, mas isso é um ganho de tempo enorme lá na frente. Porque depois, quando a gente começa... Eu acho que todo projeto tem um momento que ele começa a ficar... Principalmente quando ele está próximo da entrega, alguma bagunça acontece. A gente começa a receber material, joga em qualquer pasta e vai... Se a gente fizer isso o tempo todo, já era, dançou. A gente perde o controle total do projeto, né? Então, é muito importante para a gente achar lá na frente alguma coisa que a gente fez lá atrás, está tudo isso muito bem organizado. Existem muitos métodos de organização. O principal é que, dentro da equipe, todo mundo entenda qual é o método que está sendo usado, que seja uma coisa de comum acordo e quem esteja organizando consiga transformar aquilo num método intuitivo e claro para todos, né? Porque é isso, muitas vezes são vários editores no mesmo projeto, passa de mão em mão, principalmente televisão. Cinema, talvez o controle seja mais... exista um controle maior dessa montagem, mas televisão, que é uma produção muito contínua, é muito comum o editor que terminou o horário dele, o outro pega e vai. Então, assim, eu acho que nessa primeira etapa é conhecer o software, né, conhecer o aplicativo e a gente começar a tomar contato com essa primeira organização para depois entender, dentro dessa organização, como é que a gente começa a poder manipular esses arquivos. Eu acho que basicamente é isso. Eu não sei se... Não quero me estender também muito aqui, senão não quero tomar o tempo todo, mas basicamente eu acho que é isso que a gente vai ter nesses 3 encontros que estão previstos. Alguma dúvida? Que bom, Renato, te agradeço muito, porque é isso, assim, você falou uma coisa muito importante, né? A gente vai começando, quando a gente está num projeto longo, de longa ou de série, a gente começa muito organizadinho, quando a gente chega lá na frente, está uma bagunça e você não consegue, se você não consegue achar as coisas, é terrível, assim, principalmente nos momentos de ilha com o diretor pede uma coisa, você tem que dar o play no que ele pediu. Peraí que eu vou procurar onde está... Ferrou. Eu só queria dar um exemplo. Quando deu 6h58, chegou um arquivo que eu estava esperando aqui para poder dar o render no material e precisava entrar aqui na reunião. Eu joguei ele em qualquer lugar, eu botei ele na minha timeline e apertei o render. Ele terminou de renderizar agora. Eu espero que esteja correto. Mas é bem isso, é final de projeto. É projeto que agora eu vou subir para o canal lá da Globo, né? Mas é isso. Se começar assim, recebendo tudo e jogando tudo de qualquer jeito, a gente enlouquece. Eu não tenho nem ideia onde ele foi parar aqui. Eu vi que tinha 2 minutos e joguei. Daqui a pouco eu acho ele. Eu espero. Eu encontro. Mas é isso que a Tainá falou. A gente tem que ter um controle, porque o processo criativo ele é maravilhoso, né? E a gente começa... principalmente ficção, que a gente começa fazendo uma coisa e termina outra completamente diferente. Difícil, né? São raras as ficções que eu me deparei que o roteiro era igual ao projeto finalizado, né? É impossível, né? O processo é muito vivo. Principalmente documentário, então, é mais vivo ainda, com um volume de material muito maior, né, do que o de ficção. Então é isso, gente. Se a gente não organizar e não tiver uma organização que for fácil de identificar e intuitiva, a gente se perde com muita facilidade. E foi o que a Tainá falou, o diretor senta do nosso lado e aí a gente se perde, a gente treme. E tem assim, essa metodologia, né, de vocês assistirem, vocês
fazerem os dois papéis, né? Assistir num filme e montar no outro. É muito bom para vocês entenderem também essa dinâmica, essa importância da organização, porque a gente tem mais de uma pessoa trabalhando no mesmo projeto. Então, aqui a gente já vai ter, no mínimo, 4 pessoas. A gente vai ter o assistente, o editor, o colorista e o mixador, né? E o César. Então, a gente tem 5 pessoas. E, eventualmente, a Raquel, na verdade. Então, a gente tem 6 pessoas. Então, se você não tiver uma organização, ele vai saber qual que é o último corte, qual que é o corte que está valendo. Né? O diretor pediu para ver o corte 2, porque tinha uma sequência que ele preferia. Aí, o editor não está, vai ligar para a Raquel ou para a assistente. Pode exportar a sequência do corte 2 e subir no, sei lá, no Frame.io, no da vida, ou alguma plataforma no Vimeo para o diretor ver. Então, alguém tem que abrir o projeto e tem que saber onde está. Então, a gente desenvolveu aqui também uma bíbliazinha dessa organização, que eu vou até bater com o Renato, para ver se a gente precisa fazer uma atualização, para vocês seguirem essa mesma organização. Eu desenvolvi a partir das produtoras do Rio, assim, eu trabalhei em várias produtoras, e elas trabalham mais ou menos parecido. Agora eu estou numa produtora de São Paulo que é totalmente diferente. Mas aqui no Rio, as produtoras trabalham com uma organização mais ou menos parecida e que a gente vai passar para vocês manterem. Então, e também os export, né? Então, a gente vai exportar o corte 1 para o diretor. Aqui a gente não manda projeto nem material bruto para os diretores, tá, gente? Diretor, aluno da ABC, adora remontar e montar as coisas. Aqui os editores são vocês. Então, se tiver alguma questão dessa, vocês passam para mim ou para o Renato, vocês que montam. Então, a gente exporta um movie e manda aquele export para o diretor de todos os cortes, corte 1, corte 2, corte 3, até o corte final. Então, esses export, eles têm que estar juntos ali num lugar, com a mesma nomenclatura, diferenciando corte 1, corte 2, corte 3. Então, toda essa organização, desde a entrada do material até a saída, né? E durante o processo de montagem é mega importante. Que mais? O Renato falou um pouco das coisas que ele fez, eu nem falei nada, né? Eu pedi para vocês falarem. Que eu lembrei aqui, não é que eu acho que foi a Carolina que pontuou no começo, e eu acho bacana. Quando ela falou, foi a Carolina, se não me engano, que disse da inteligência artificial se vai tomar o nosso trabalho, né? Eu concordo plenamente com o que a Tainá falou. Mas eu acho o seguinte, na organização a gente já tem ferramentas de inteligência artificial que auxiliam bastante. Então, a gente tem isso como aliado. Né? Não vai, eu acho que não toma montagem. Também acho, estou com a Tainá, eu acho que nesse aspecto a gente não vai perder esse trabalho tão cedo. Né? Mas auxilia muito na montagem algumas ferramentas de inteligência artificial e é bom a gente estar sempre atento a isso porque a evolução está sendo muito rápida. Era só isso. Isso. Bom, a gente só não escutou o Mikael, eu acho, né, Mikael? Quer dar uma palavrinha? Oi, boa noite. Não sei nem se vocês estão me ouvindo bem, mas é que um pouquinho antes de começar a aula acabou a luz aqui em casa, eu fiquei nessa loucura de tentar conectar e tudo mais, e tipo, baixar o aplicativo, demorou, mas enfim. Na hora que você me chamou, eu não estava conseguindo abrir o chat nem nada, e eu saí um tempinho e voltei. Mas, basicamente, prazer, meu nome é Mikael. Eu estou atualmente nessa de acabei a faculdade, fiz publicidade, estou tentando descobrir meio que para que área do audiovisual eu quero focar, assim, né? Eu já trabalho com edição, atualmente eu trabalho só com edição para rede social, no caso. Trabalho com um youtuber em específico e faço alguns projetos para ele, algumas coisas por fora, assim, né? Mas eu tenho vontade de trabalhar com edição, ou, enfim, descobrindo qual outra área eu tenho vontade de trabalhar, justamente para essa parte não tanto mecânica e capitalizada da coisa, de realmente a criatividade numa forma mais subjetiva, assim, sabe? Então, acho que o cinema, por exemplo, ou pares parecidos, eu acho que é algo que me interessa, assim, por isso que ainda estou até descobrindo quais dos cursos dentro da ABC eu pretendo fazer ainda. Mas é isso, é um prazer e estou feliz de poder acompanhar esses encontros. Muito legal.
Eu estou vendo que vocês todos já têm alguma experiência, né, no audiovisual, não é uma turma de iniciante, assim. Por isso que eu gosto de ouvi-los, até para pensar as adaptações do curso. Então, as minhas aulas assim de teoria, né? Então, às vezes eu pego lá do iniciozinho e de história a gente vem, mas aqui eu acho que eu vou conseguir dar uma aula um pouquinho, mas não vou falar avançada, porque, enfim, é sempre bom rever e discutir os clássicos, né? Mas a gente vai, eu acho que a gente vai poder estudar a partir o que eu posso trazer para vocês é a minha formação, né? Então, eu estudei na França e estudei em Cuba, então eu tenho um pouco do cinema francês e do pensamento de cinema francês, então a gente vai discutir um pouco alguns autores franceses, como André Bazin, para a gente pensar a continuidade, o respeito ao plano de sequência, né? Acho que o editor tem muita ansiedade, muita vontade de picotar e cortar tudo, e muitas vezes a gente deve segurar a onda, e deixar que a coisa aconteça, respeitar o trabalho do ator, porque às vezes a emoção está ali, e se você manipula muito você, a Cacá é atriz, né? Eu acho que para um ator, né, quando vê não sei, deve ser bem difícil quando você vê uma cena que você se entregou tanto, toda picotada. Eu acredito que isso perde, em muitos momentos perde a emoção, né? Perde essa aura ali do momento, né? Mas tem momentos que a gente precisa, inclusive para ajudar alguns atores em determinadas situações, para a gente conseguir ganhar mais emoção, porque a emoção é o que rege tudo, né? A gente tem uma hierarquia, né, para montar emoção, raccord, não sei o quê, câmera, luz. Fotógrafos que me desculpem, mas a emoção vai estar sempre no primeiro lugar, o plano pode estar mexido, se a emoção tiver ok, porque a gente está ali com o personagem, né? É o ator que manda, então é ele que rege, mas às vezes dá uma escapulida, tem uma coisa que precisa de um tempo que o ator não deu, então a montagem ela é muito bem-vinda nesse momento. Então a gente vai estudar alguns autores que pensam esse momento do cortar ou não cortar, eis a questão, né? Então a gente tem desde André Bazin, que tem um texto que a gente vai estudar de montagem proibida, justamente, ao seu oposto, que não é oposto, que é só um outro lado da moeda que a gente vai ver, que é o Serge Daney, que ele tem um texto chamado... Não, é a montagem proibida do André Bazin e montagem obrigatória do Serge Daney. Então, esses dois, a gente vai ler alguns textos, né? Eu passo um pouco de teoria, eu sou da prática, mas eu também também sou da academia, então eu estou ali na teoria do cinema também. Eu acho que esse casamento é muito bom para a gente pensar o que a gente faz, né? E fazer o que a gente pensa. Então a gente vai ler alguns textos e analisar ao mesmo tempo algumas sequências, né? E aí a gente tem alguns autores latino-americanos, como o Júlio Garcia Espinosa, que a gente vai ler um pouco o texto do Cinema Imperfeito, né, para a gente pensar o cinema que a gente faz aqui na América Latina, aqui no Brasil, se esse cinema perfeito, né, das grandes produtoras de Hollywood, essa imagem, pescar, né, se essas grandes produções elas falam da nossa realidade, elas questionam a nossa realidade, ou elas simplesmente dissimulam a nossa realidade, né? Claro que aqui é uma escola profissionalizante, todo mundo quer sair daqui direto para o mercado, sem perder tempo, mas a gente precisa entrar no mercado também de uma maneira consciente, eu acredito. Então, eu acho que o cinema é uma ferramenta muito potente, né? De questionamento da sociedade, de questionamento da realidade, de questionamento histórico. A gente está aqui retratando, né, o nosso tempo, pensando sobre, ou reescrevendo a nossa história. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, e a montagem, ela é crucial nisso, né? Então, a gente vai passar por aí, através desses textos, tá? E aí tem um livro
que eu indico se vocês quiserem comprar, porque a gente vai estudar muito ele. A minha aula ela é baseada nesse livro, e dentro desse livro a gente vai passar por esses outros textos do Bazin, do Sérgio Daney, mas é um francês que se chama Vicente Amiel. Deixa eu ver se tem como escrever. Acho que não. Chama A Estética da Montagem, tá? Vicente, com temudo, Amiel, com L, Amiel. A estética da montagem. Ele pensa 3 categorias de montagem, que é a montagem narrativa, que é por onde a gente vai começar, essa montagem clássica, narrativa, onde a gente não vê o corte, é o vestido sem costura do André Bazin, né? Aquela montagem transparente, né? Que muitas vezes são feitas por pessoas transparentes, invisibilizadas também, porque ninguém vê montagem, ninguém vê montador, né? E aí depois a gente vai para a segunda categoria, que é a montagem narrativa, montagem discursiva, que é uma montagem. Ele não faz esse autor ele não traça uma cronologia, tá? Então a montagem discursiva, ela até podemos dizer que ela nasce ali com os soviéticos, né, que vão discursar sobre o mundo. Eles não vão representar o mundo como a montagem narrativa, né, que nasce lá dizem que nasce com Griffith, os manuais de história, mas a gente vai ver que tem outras pessoas e mulheres, inclusive como a Guy Blanchet, que é uma das primeiras cineastas do mundo, mas que está fora dos manuais, mas ela fazia uma montagem clássica narrativa ao mesmo tempo que o Griffith, né, que é essa montagem representativa, que busca representar o mundo tal como a gente enxerga, em continuidade, né, espaço temporal. Então, a montagem discursiva ela vem romper com esse modo, né, de representação, né, e ela vai discursar. Então, é uma montagem aparente, é uma montagem onde a gente percebe, né, que aquilo ali não é uma realidade dada, e sim uma realidade fabricada, se a gente pensar que foi criada lá pelos soviéticos, né, que estavam num processo de construção de realidade. Então, era muito importante que as obras apresentassem esses traços, né, dessa feitura, para a gente entender que aquilo ali não é uma coisa dada, é uma coisa fabricada por alguém que está construindo aquela obra. Então, a montagem ela é perceptível e ela não precisa ter uma continuidade, porque ela é um discurso. Então, a gente pode ter fragmentos distantes no tempo e no espaço e unificá-los para criar uma ideia, para transmitir uma ideia, né? Então, é por isso que ele chama de montagem discursiva. A gente vai estudar mais a fundo. E aí, a terceira categoria é a montagem por correspondência, que é uma montagem que ela trata que o que importa não é representar o mundo e não é discursar sobre o mundo, é o cinema em si, né? Então é uma montagem que ela vai trabalhar não com a realidade, mas sim com o cinema. É uma montagem que ela vai procurar conexões próprias do material, que pode ser rimas imagéticas, rimas de movimento, que a gente pode chamar de cinema experimental, mas ele chama de montagem por correspondência. Então, a gente vai ver alguns exemplos. E claro que essa diferenciação é só a nível didático, metodológico, assim, mas num filme a gente lança a mão dessas 3 categorias de montagem. Claro que tem uma que vai prevalecer, né? O filme ele apresenta uma estética, mas ora a gente discursa, ora a gente representa e ora a gente dança. Enfim, né, tem esses momentos de respiro. O próprio Eisenstein, a gente vai passar por uma sequência que antecede a famosíssima escadaria de Odessa, que não é muito estudado, mas eu gosto de mostrar a sequência que antecede, que é a chegada dos barcos no porto, que é uma montagem por correspondência, é um balé visual que dá um respiro e que prepara o espectador para o grande porrada que o espectador vai levar, que é essa sequência da escadaria de Odessa. Porque se o filme tivesse o tempo todo lá em cima, tipo, sei lá,
Eu não sei, esses filmes que é só tiro, porrada e bomba, que chega um momento a gente desconecta porque é sempre a mesma coisa, ele está sempre lá em cima. Então, um filme, né, assim como a montagem de som, precisa ter suas rupturas, precisa ter seus momentos de ápices. Então, acho que uma montagem de um filme que a gente possa desenhar, né, que a gente possa ver os diferentes ritmos, os momentos de mais tensão, os momentos de distensão, né? É um filme que ele te atrapa mais, ele te prende mais, porque é isso, você está um momento contemplativo e de repente vem uma sequência que vai te tirar ali do centro, mas se o filme te tira do centro o tempo todo, você não se engaja, né? Enfim, então são esses 3, 4 autores mais ou menos que a gente vai ver. Se vocês quiserem ir lendo alguma coisa, vai ser legal. O Renato vai dar as primeiras 3 aulas, então vocês têm tempo aí para se preparar. Tá bom, meu povo? Alguém quer falar alguma coisa, tirar dúvidas? Só queria perguntar um negocinho que eu perdi o início, né? Como eu falei. Aqui está aparecendo, eu acho, para mim que a aula está sendo gravada. Isso fica disponível depois? Como é que tem acesso a isso? Vai ser por e-mail? Ótima pergunta. Olha quem chegou aí, Raquelines. O encontro fica disponível no YouTube da ABC. E as aulas, elas são presenciais, não, elas são remotas, né? Mas vocês precisam estar na aula para ganhar o tal do certificado. Mas eu acho que não é por isso, vocês precisam estar para a gente poder discutir, para vocês poderem aportar, porque eu quero escutar vocês, vocês me fazem pensar outras coisas que eu não pensei, então é muito importante que vocês estejam presentes, né, para além desse tal desse certificado. Mas tem um negócio que, para ganhar certificado, tem que ter um mínimo de presença de qualquer forma. Acho que a Raquel sabe melhor. É 70%, né, Raquel? Então... E para editar os curtas também. Para editar os curtas tem que ter a presença. Tá. E aí, por que eu estou falando isso? Porque as aulas que vocês perderem, elas ficam disponíveis, vocês podem ver. Mas não é a mesma coisa, né, do que está na aula. Raquel, que bom que você chegou. A Raquel é a instrutora de assistência, ex-aluna, minha assistente e operária da ABC Cursos de Cinema. Oi. Ficando mega atrasado. Eu só sequelei do encontro, gente. Desculpa, eu tava super tomando banho e eu tipo... Enfim. Tá bom, a gente agradece a sua honestidade, a sua sinceridade. Fala um pouquinho, Raquel, o que eles vão ver na aula e um pouco da sua experiência, de maneira resumida, porque a gente já falou pra caramba, por favor. Eu vou dar aula de assistência e acho que o principal da assistência é a organização do material, assim. E que a função do assistente é a gente pegar tudo que foi filmado, ler boletim, pode ser de continuidade de câmera, boletim de som, pegar aquilo e deixar de uma forma organizada para facilitar o trabalho do editor. Isso inclui, assim, separar por cena, separar por plano, separar por take, dependendo do editor também limpa o material, não limpa o material. Limpar o material é a gente tirar aquela coisa o que vem antes e depois da claquete, antes e depois do corta, né? Enfim, e são essas coisas assim que é de organização, que na verdade não é nem só uma coisa para assistente, assim, vocês também que estão interessados em editar, vocês terem uma organização dentro do projeto que vocês estão editando também é tipo essencial, assim, senão vocês vão ter um bando de arquivo maluco solto, assim, você fica tipo, o que é isso aqui? Então, você acaba se atrapalhando, até perdendo mais tempo, porque o assistente ele está ali também para otimizar o tempo do editor, né? E, enfim, eu acho que, resumidamente, é um pouco isso. Mas na aula eu vou abrir o DaVinci, aí vocês vão ver também, eu vou mostrar que a gente tem que fazer os syncs, né? Que é sincar o que foi filmado de câmera com som de microfone e tal, boom, lapela.
essas coisas todas que são mais técnicas, assim. Aí eu falar agora parece meio solto, mas eu vou mostrar tudo bonitinho. Enfim, é isso. Legal, Raquel. Eu precisei mudar aqui de locação, porque eu estava ficando sem bateria. Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Eu tenho dúvidas só em relação ao horário e dia da semana, esse horário mesmo, vai ser uma vez por semana. Eu não sei nada disso. Vai ficar disponível em algum lugar. Acontece. Desculpa. Cortou um pouco, não sei só para mim. Você perguntou os dias e horário, não foi? De horário, se é uma vez por semana. Isso acontece. Estão me ouvindo? Parou de estar, tá. Toda segunda e quarta, de 6 às 8. Não é isso, Raquel? Acho que 19 às 21 que me passaram. Ah, mudou. Mudou, então. Então, das 7 às 9. Segunda e quarta, das 7 às 9. A gravação da aula fica disponível meio que logo depois que a gente acabar aqui, ou... Show. Tranquilo. Alguma pergunta mais? Acho que é isso, então. Tá bom, gente? Foi um prazer, muito bom escutá-los. Espero vê-los em breve na aula. Um beijo grande. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, Boa noite. Obrigada. Boa noite.